Olá, sejam bem-vindos a mais um Veterinária 360, hoje na Agrotech, uma feira muito importante da tecnologia, com muitos negócios, muitas possibilidades. E para falar sobre um tema muito importante, eu convido hoje a Ana Paula, que ela é arquiteta. Ana Paula, boa tarde. Nossa, boa tarde, uma honra estar aqui. Muito obrigada Que pelo legal. convite. Fico muito feliz para a gente bater um papo sobre meio ambiente, sobre economia circular, que está em alta, né? ESG. Então você na área de arquitetura, da construção civil, o que a gente tem de novidade, né, para o pessoal que está nos assistindo, e como que a gente pode fazer essa relação com a estrutura, a infraestrutura para os animais? Tá. Bom, meu nome é Ana Paula, eu sou arquiteta, urbanista, curiosa por pesquisa, né, por novos negócios. Então fiz mestrado, fiz doutorado na área de frentes que estudem, né, ou seja, que desenvolvam a construção civil, na área de desenvolvimento da construção civil. Durante essa minha trajetória profissional e acadêmica, né, muitas coisas foram descobertas, né, nos últimos 10 anos. Né? Eu me lembro que quando defendi minha tese de doutorado em 2016, onde eu toquei sobre a questão da resiliência urbana, que é a capacidade que a cidade tem de se reinventar, de mudar os processos, de trabalhar toda essa questão da cadeia ambiental juntamente com as pessoas, juntamente com o trânsito, juntamente com tudo, né? Muitas coisas estavam para acontecer, né? Então eu posso dizer que no dia de hoje, nos últimos 2 anos, a gente vê a população mundial muito preocupada, né? Não só com as novas tecnologias, mas como o ser humano vai reagir frente a esse novo mundo, né? Um mundo que se preocupa com menos recursos, né? Onde a gente cada vez mais tem que reinventar, transformar a construção civil de uma forma onde a gente possa adequar isso ao orçamento de todas as pessoas, né? Não adianta nada você ter uma tecnologia que seja muito fora, né, do padrão financeiro das pessoas, né? Então, isso tem sido uma preocupação muito grande, né? Então, ou seja, caminhar na direção da tecnologia, mas também trazer a viabilidade dela para as pessoas, para todo Exato. mundo, né? Esse é um ponto que eu ia te perguntar, nessa questão mesmo financeira, né? Você comentou sobre toda essa questão de cuidados, né, do bem-estar ali, como que a gente pode cuidar do nosso planeta da melhor maneira possível, né, para as futuras gerações também que aproveitem todos os recursos que nós temos aqui, né, e produzir de uma maneira inteligente, de uma maneira integrada, de uma maneira tecnológica. Da questão do ponto de vista, né, e do custo dessa nova tecnologia, é muito discrepante, é muito diferente de um valor para o outro. Olha, nós estamos falando aqui de uma tecnologia onde a gente produz carga de soja, né? Vamos, Sim, vamos falar, né? Nós estamos falando do poliuretano vegetal, ele tem sim. uma origem vegetal, fabricamos e é uma espuma que se transforma, né? E se expande e ela alcança uma dureza que tem um nível excelente térmico acústico, ela tem muito fácil de se montar, né? Muito fácil modular, transformar, tirar daqui, passar para lá, né? Então nós estamos falando de uma revolução na construção civil, de fato, né? E, obviamente, quando a gente começa a ter um impacto, todo mundo pergunta, e o preço, né? E aí, qual é a relação da construção civil tradicional e a construção, né, a sua, né, a sua tecnologia, né? Eu sempre falo assim, olha, acho que é melhor a gente começar a analisar as coisas, Legal. né? Isso é Muito importante, bom. né? Então, quando a gente está falando de uma construção civil tradicional, nós estamos falando de uma construção de 100 anos, né? Todo mundo a vida inteira desenvolveu jeito, né? essa construção do mesmo jeito. Com essa mão de obra, né, que a gente sabe que as pessoas, principalmente aqui no Brasil, foi feito um esforço Muita muito alvenaria, grande, né, de alvenaria, né, nós viemos aí de um movimento moderno que trouxe aí, né, o concreto e todas essas revoluções que a história da arquitetura nos coloca, né? Agora, o mais importante é que agora o contemporâneo, ele exige rapidez, sabe? Ele exige mobilidade. É tudo para Então, ontem, né? por exemplo, né, frequentemente nós somos convidados, olha, você pode, por favor, fazer um orçamento aqui da minha fazenda, onde eu quero tirar a minha produção, quero colocar ela aqui imediatamente, mas daqui a pouco eu vou vender, e aqui vai ter que ter sido colocado uma outra coisa, uma outra atividade agrícola, sim. né? Então o poliuretano, ele tem essa capacidade de montar, de desmontar, né? De ter uma mão de obra capacitada para fazer isso,
né, e rápida. Então, por exemplo, a gente faz hoje uma casa de 50 metros em 7 dias. É muito rápido. É muito rápido, desde que o radiante esteja pronto, né? Sim, sim. Então, a gente O tem um projeto manual, todo a ali, gente né? tem um manual e um memorial descritivo, onde uma pessoa leiga consegue ler e ela consegue montar, né? Então, são coisas que começam a facilitar esse desenvolvimento e o tempo cai. E a gente sabe que hoje tempo é dinheiro. Então, o tempo diminuindo, obviamente que, né, a condição da obra ela muda, né? Então aquilo que ia demorar 3 dias, demora 1, você já economizou 2, né? Exatamente. Então quando você coloca tudo isso Na na ponta do balança, lápis, na né? ponta do lápis, nós estamos falando aí de uma casa 50 metros na hora de 200 mil, a gente tem muito pouca diferença da construção civil tradicional para o nosso sistema construtivo, né? E fazendo um contraponto, pensando na mão de obra que vai executar esse serviço. Essa mão de obra ela precisa de um nível técnico mais avançado ou é um padrão que é bem parecido com a alvenaria? Você sabe que dentro de tudo isso que a gente conversa dentro da ESG e desse novo mundo do qual a gente está, a gente sabe que a gente precisa ajudar as pessoas, Sim. né? Então, eu acho que você tocou num ponto que muito sensibiliza a IDB, né? Então, é uma preocupação nossa no sentido de colocar esse profissional para que ele saiba agora uma nova tecnologia, para que a gente consiga capacitá-lo e através dessa nova tecnologia, ele também possa desenvolver outros negócios. Sim, né? com certeza. Então, não necessariamente ele precisa estar fazendo aquilo que ele sempre fez, né? Que ele já está cansado de fazer, que, poxa, todo dia a mesma coisa, etc, né? Agora, quando você está falando no nosso sistema construtivo do IDB, você está falando daquele profissional arrojado, daquele profissional que quer realmente aprender, que entende que a tecnologia pode, de fato, mudar a vida das pessoas, né? Nós estamos falando aí de habitação de interesse social, onde, por exemplo, dentro de uma enchente, ou como aconteceu recentemente no Rio Grande do Sul, eu tive presente. né? Ou outras frentes, a gente pode construir casas muito rapidamente. Sim, sem trabalhar com os abrigos. A gente entrega definitivamente a casa para a pessoa. E né? resolve um problema tópico ali, né? Aconteceu, Sim, opa, a naquele gente momento, consegue né? hospitais de campanha. Hospital de campanha, toda a parte de armazenagem também, de Dos insumos, insumos, né? Então, tudo isso exige daquele profissional um novo, né? Ou seja, ele precisa ter a capacidade de ter um entendimento claro, né? De como, por que estamos sendo contratados, qual é a forma de trabalho que a gente desenvolve, e a IDB é muito preocupada com isso, com a questão social. Então, acho que a questão social é o fator número 1, né? A gente conseguir, respondendo a sua pergunta, fazer com que esse profissional atenda todas as normas, né, as regulamentações da construção civil e aprenda uma nova tecnologia, por que não? certeza. Por que não podemos ter agora a universidade de novos negócios de tecnologia para essas pessoas, né? Quando nós estamos falando de universidade aberta, nós estamos falando de inovação aberta. Então, tudo isso tem que ser de uma forma muito diferente através da disseminação do conhecimento. Né? E nesse ponto de ser uma tecnologia nova, diminuindo esses impactos ambientais, hoje se fala muito sobre economia antes a linear e hoje a economia circular, onde todas as pontas elas estão trabalhando para que sejam reutilizadas. Então, a gente teve um término de uma estrutura que ela consiga ser reaproveitada de outra maneira, né, dentro do cenário, né? Então, todas as empresas já estão se adequando, né? A gente fala de ESG, de todos os cuidados, né, com toda essa questão ambiental. E quanto tempo que a gente tem dessa estrutura? Ela também tem uma necessidade de manutenção nos próximos anos? Quanto tempo que a gente tem que pensar ali de manutenção, por exemplo? Então, quando nós estamos falando em novas tecnologias e de um material inovador, obviamente que a gente também já tem uma previsão, né, de como é que vai ser feita essa manutenção. Então, a ideia desse sistema construtivo é ele próprio poder fazer essa manutenção, caso assim ele precise, né? Através dos manuais, né? Por exemplo, eu quero colocar um prego aqui na parede, quero colocar um quadro, mas daqui a pouco eu não quero mais esse quadro. Como é que eu posso fazer essa manutenção, né? Eu vou passar o quê? Como eu faço, né? Eu vou tirar aqui um armário de lugar, vou passar para lá. Ou até mesmo, que uma coisa até que mais interessante que eu ouvi esses dias,
do pessoal que está nos ajudando nessa parte de mão de obra, por que não abrir uma parede, né? Abrir um ambiente, de repente me cansei daqui, eu vou abrir, vou transformar. Então, tudo isso é possível na nossa tecnologia. E o que é mais curioso é que dentro de todo esse processo, a nossa tecnologia também ela é um material combinado com a tecnologia tradicional. Então, por exemplo, o steel frame, a laje comum, ou qualquer outra coisa se adapta. Porque como nós estamos trabalhando num radier pronto, num radier simples, a gente vem e incorpora o nosso material, muda de lugar, coloca ele para ter uma outra utilização de uma forma muito fácil, né? Ah, não, mas então tá. Então, se eu fiz a casa inteira de poliuretano vegetal, eu não vou poder ampliar ou não vou poder fazer uma reforma daquele pedaço da minha casa onde não é de poliuretano vegetal? Não, você pode, né? Então, assim, tudo isso, existe uma normatização, né? Então, ABNTs que são cumpridas rigorosamente, né? Nós estamos muito próximos da academia, então dentro da universidade a gente faz todo um trabalho com essas normas, através dos manuais e os relatórios técnicos, né? Então isso fica muito fácil para que aquela pessoa mesma possa fazer a manutenção. Agora, é claro, a nossa empresa tem uma tecnologia embarcada para poder fazer essa manutenção rápido, né? Isso é uma coisa que eu sempre me preocupei. Falei, olha, nós estamos trazendo uma tecnologia nova, é muito importante que haja um diálogo e a gente possa atender aquele cliente rápido, né? E seja de maneira otimizada. Otimizada, que o custo seja baixo, né? Sim. Eu sempre falo que o conhecimento, quando ele é passado por muita gente, ele diminui o custo, sabe? Exatamente. Então, eu vejo que quanto mais a gente conseguir treinar essas pessoas, quanto mais a gente conseguir mostrar para a construção civil que é possível a gente oferecer inovação, a gente está dentro aí, né? Poxa, nós estamos aí com a COP30 chegando, né? Todas as discussões em volta do Brasil vão estar muito bem engajadas dentro desse cenário. Então, eu acho que muito rapidamente a gente vai conseguir disseminar isso de uma forma muito relevante, sabe? Assim que eu imagino. Agora, claro, a gente tem alguns impactos. Então, por exemplo, as questões de financiamentos bancários, que ainda são um grande desafio. Mas você sabe que as pessoas elas encontram formas de comprar, né? De adquirir o imóvel. Quando ela né? faz a conta e vê a viabilidade do projeto, as possibilidades vão aparecendo, né? E quando a gente fala dessas estruturas dentro do agronegócio, por exemplo, aqui no nosso podcast a gente tem ouvinte de veterinária, aluno, professor, né, muito pecuarista, tem vários produtores rurais que desejam elaborar um projeto. Por exemplo, não quero mais alvenaria, eu quero fazer de soja, né? Como é que vai ser feito essa estrutura? Como é que é essa estrutura? Então, a primeira coisa a pessoa sempre faz uma visita à nossa fábrica fica em Curitiba, né? Ah, legal. Atualmente o nosso escritório de negócios e toda a parte de pesquisa de novos negócios, de inovação fica no Parque Tecnológico, né? No PIT, aqui em São José dos Campos, eu moro aqui, né? E aí a gente faz uma visita para a fábrica e a gente começa a conversar com o cliente. Eu acho que isso é muito importante, né? A gente quer esse cliente durante muito tempo. Eu não quero ele só agora. Eu quero que ele fique... A recorrência. E eu acho que o agro nos proporciona essa boa conversa, Com sabe? certeza. Isso que eu tenho percebido, sabe? Quando a gente começa a conversar com o pessoal do agronegócio, que eles começam a falar assim, olha... Eu quero fazer um galpão, mas dentro desse galpão eu quero recortar, eu quero ele com o pé direito de tanto, eu quero desenvolver essa estrutura, né? Então, nós fazemos o projeto, não tem nenhum problema, a gente consegue fazer isso, projeto dentro de casa, mas a gente também pode pegar o que seria um projeto dele, que ele já tenha, né, e trazer para que a gente faça o orçamento e faça a parte da modelagem na nossa tecnologia, né? Isso eu acho fantástico, porque você trazer essa possibilidade de mostrar, olha, mesmo que seja a estrutura que você pensava antes, nós temos essa possibilidade. Vejo que muita coisa pré-moldada, né, que otimiza esse processo, que traz a agilidade. Então é muito bacana, tem muita fazenda, né? O Vale do Paraíba também é muito rico, a gente tem uma bacia leiteira ainda muito desenvolvida. Muito! Né? Inclusive, é um público que eu gostaria de conversar, de começar a falar, porque uma vez que a gente consegue fazer os balcões frigoríficos, a gente consegue fazer esses alojamentos frigoríficos, a gente consegue, por um fato de ter uma condição térmica muito relevante dentro dos padrões que a gente já está acostumado a trabalhar,
Então, um mercado que é muito, como eu posso dizer, muito rentável para que ele, em termos de armazenagem, ele passe a transformar esses locais onde eles fazem o armazenamento para outras frentes, para Exato. novas tecnologias, Exato. sabe? Então, o agro, ele vem também para nos oferecer também outras formas também de trabalho, outras formas também de construção civil, né? Eu penso sempre uma coisa que o agro, ele tem, e eu acho que a nossa tecnologia se encaixa muito bem com isso, é feito de um produto nosso, né? A soja é nossa, exato. né? Então, É uma commodity muito importante, muito né? importante, né? Então, todo mundo se encanta, fala, mas como? Como que eu vou fazer isso? Não, você consegue, não tem problema, né? Existe uma... E trazendo alguns dados, né? 27% do PIB do Brasil é agro. Então é algo muito fantástico, tem muita possibilidade. A produção de equinos, a produção de bovinos, ovinocultura, a gente está bem próximo aqui dos animais, né? O pessoal está ouvindo e não está nos assistindo, mas a gente tem muitas possibilidades aqui de infraestrutura, né? E trazer o novo. Eu sempre digo que o novo ele é necessário. A gente aprender, olha, existe isso daqui, é uma nova possibilidade, vamos testar. Eu sempre gosto do teste, né? Então a gente testa rápido, vê como é que funciona, se há viabilidade, como que as coisas funcionam, né? Então eu acho que é por esse caminho que a gente tem que seguir. Porque eu penso que o Brasil é um país muito novo. Muito novo. Né? E com Exato. excelentes ideias. Sim. Eu falo isso sempre, sabe? E a IDB sempre foi muito preocupada com o novo e por que este novo, né? Qual a importância que a gente... de que forma que são os impactos de carbono, né? Também é uma questão importante para a gente ser colocada para o agro das fazendas. Então, está todo mundo falando em uma nova remodelação dessa fazenda, né? Não só, porque você imagina se você tem uma construção civil tradicional dentro da fazenda, né? Ela pode, se você tem a nossa construção, o nosso sistema, ele também pode entrar dentro dessa história, né? Dentro dessas somas de carbono inúmeras que se faz dentro dessa cadeia, né? Para tentar transformar a sua fazenda em algo mais saudável e salutável, né? Eu acho que isso é fundamental, né? Exato. Entrar dentro da cadeia de uma forma onde a cadeia inteira esteja integrada, né? E não só a sua produção, Exato. Né? E para todo mundo que está nos assistindo e nos ouvindo, o Brasil ele é referência em sustentabilidade e no agronegócio, né? Quando a gente fala de toda a questão produtiva, muitos países gostariam de ter o nosso clima, né? A nossa estrutura, a nossa geografia. Então, tudo isso também favorece muito ao desenvolvimento de novos negócios. Com certeza. E uma coisa também que eu gostaria de acrescentar, o brasileiro é muito criativo. Muito. Né? Então, assim, dentro desse cenário de pesquisa, né? Sim. Eu já tenho ouvido milhares de coisas, né? Quando a gente está trabalhando com poliol, recentemente tivemos um arquiteto famoso que esteve conosco. Olha, eu quero fazer uma luminária, eu quero fazer uma saboneteira, eu quero fazer objetos dessa questão do poliuretano vegetal, né? Porque ele é um líquido que pode ser transformado em outras coisas também, né? Então são inúmeras frentes também que dentro da arquitetura e urbanismo e dentro da construção civil. E eu chamo a atenção também para os arquitetos para deslumbrarem outras frentes de negócio, para criarem oportunidades dentro do agronegócio, porque o agro precisa. Né? De arquiteto, de engenheiros, ou seja, de toda a cadeia técnica, né? Para oferecer melhores oportunidades de trabalho também, melhores oportunidades rentáveis, viáveis, né? Com certeza. Para poder essa fazenda continuar sendo fazenda durante muito tempo, né? Exato. É uma empresa que ela visa sempre a questão produtiva, né? Quanto mais você consegue produzir naquele ambiente poluindo menos, é muito rentável, é muito importante, né? Então, desde o início do nosso bate-papo, da gente falar sobre sustentabilidade, sobre os cuidados, né, desse manejo, dessa infraestrutura. A gente está ouvindo os animais aqui também, né? Então, as pessoas vão ter uma experiência muito bacana nessa feira. Ela começa hoje e vai até domingo, das 9 às 6 da tarde. Então, é uma possibilidade de negócio. A primeira, né? É a primeira. Né? Eu mais me de sinto 300. muito honrada de estar aqui, eu sempre falo, né? Porque nós somos nossos parceiros do Agropolo lá no Parque Tecnológico. Um abraço para a Giane também. Um abraço para a Giane.
né? E eu assim, nossa, a gente é muito encantado com tudo isso, né? Porque ali dentro daquele cluster a gente consegue trocar muito, a gente organiza muitas ideias, a gente fala muito e o debate, né? Então qual que é a dor de cada setor, né? Qual que é a dor e tal. Então tá com eles aqui é um privilégio. Eu agradeço o Parque Tecnológico, né? Agradeço a prefeitura por ter investido tantos recursos lá para que a gente fomente muito os nossos negócios, né? Então eu vejo que também abrir oportunidade para outras ideias, né? Para que essas pessoas tragam essas ideias para o agro, para que venham debater conosco, vamos pensar em outras frentes. Com certeza. Eu gostaria de te agradecer muito, Ana Paula, por esse bate-papo, por ser tão esclarecedor para o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo. A medicina veterinária também com as outras áreas, complementando. Eu sempre falo que ninguém faz nada sozinho, né? Então, quando a gente traz conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo, a gente traz uma luz, né? Olha, existe isso daqui, existe essa preocupação, e o nosso pretexto aqui para esse podcast é trazer a força do campo. Com certeza. Que as pessoas saibam o que a gente faz, toda a produção. Então, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, muito obrigada, achei bem legal. Acho que a gente precisa falar mais, né? Eu acho que o podcast é uma excelente oportunidade, uma ferramenta para a gente poder ouvir. A gente ouve em qualquer lugar, né? Tá lá na sua fazenda, na sua chácara, você pode ouvir, você pode falar sobre negócios, né? E deixo aqui um recado, né? Se quiser falar com a EDB, estamos aqui no parque, né? Quais as redes sociais, como é que funciona? As redes sociais também estão à disposição. Se você gostou, curta, comente, compartilhe e ative as notificações. Nós estamos em todas as plataformas. Muito obrigado e até a próxima.